Vocês também estão sentindo que a gente tá ficando mais burro e mais incompetente a cada dia que passa? Ou é só eu? Olá, meu nome é Eduarda Carvalho e nesse canal aqui eu te ensino a construir a vida dos seus sonhos através de muita produtividade, estudo e principalmente muita obsessão. E esse vídeo aqui, ele é uma carta aberta, na verdade, ele não é nem um vídeo de tutorial. É realmente um desabafo, porque parece que vira e mexe, eu entro nesse limbo de começar os meus dias sempre com um pico de produtividade. Na verdade, não é nem um pico de produtividade, é uma vontade muito grande de vencer, sabe? Muitas metas, muitas vontades, e parece que eu acabo meu dia completamente esgotada e frustrada. Isso vai se repetindo dia após dia. E já é uma sensação que eu estou relativamente familiarizada. Não porque ela acontece o tempo todo, mas é porque vira e mexe tem períodos da minha vida que eu vejo que isso acontece. E eu sempre tento perceber quais são os denominadores em comum desses momentos, né? Por que eles acontecem. Só que nesse momento em específico, quando isso começou a acontecer, eu comecei a pensar que tem uma coisa em comum. Quanto maior é o meu consumo de telas, quanto maior é o meu consumo de besterol, mais eu me sinto assim. E é algo óbvio, mas que inconscientemente eu começo a mexer mais no celular, eu começo a consumir mais esses conteúdos, eu começo a ver conteúdo de pior qualidade e eu vou me sentindo assim. Então é um ciclo, eu não vejo quando começa, eu só vejo quando eu já tô inserida ali no meio. E eu comecei a pensar também que é algo que todo mundo tá falando mais hoje em dia, que as pessoas estão começando a se conscientizar um pouco mais. Então, a gente já tá vendo o grande problema que o ser humano tornou a inteligência artificial. Porque a grande questão é que a inteligência artificial não é um problema por si só. Eu sempre falo, às vezes, tipo assim, uma pessoa mais velha vem conversar comigo e fala, o médico que usa inteligência artificial, um estudante, mas... Gente, antes, sei lá, eu tava fazendo uma pesquisa e aí eu ia demorar 1000 anos analisando cada dado de uma tabela, fazendo um monte de cálculo para fazer um cálculo estatístico, e eu consigo ter uma ferramenta que me ajude a fazer aquilo. Antes, sei lá, eu tava em dúvida em alguma coisa e eu ter que pesquisar, realmente ele foi criado para facilitar muito a nossa vida. A grande questão é que a gente não quer facilitadores, a gente quer coisas que façam o trabalho pela gente. Então a gente tá imersa em um meio de pessoas que hoje em dia não sabem mais nem mandar uma mensagem formal no WhatsApp sem antes ter que colocar no chat GPT para ele colocar emoji e escrever da forma correta. Não ironicamente, eu vi uma pessoa que ela colocou a legenda do post dela no Instagram do chat GPT e ela esqueceu de tirar. Aqui está a fulana. Sendo que, gente, não era um perfil profissional. Ela, tipo assim, ela dizia, não, no final de semana com meus amigos, e essa jossa teve que colocar pro chat GPT fazer pra ela. Outra coisa também que me fez gravar esse vídeo é, vocês não se chocam. Sério, eu não posso ser a única que fica louca com isso. O livro mais vendido do ano de 2025 é um livro de colorir. Não dá, eu acho que eu desisto. Eu não tô dizendo que eu tenho nada contra a arte de colorir, sabe? Você ali, você se desestressar um pouco, colorir. E também não adianta você me dizer, Duda, mas é o mais vendido porque é um livro pra criança. Porque você sabe muito bem que quem pinta aqueles ursinhos não são crianças. Mas são coisas que eu fico pensando. Que a gente tá cada vez tentando, a gente tá cultivando mais essa cultura de wellness, né? Que é cuidar mais de si mesmo. Só que a gente não tá entendendo que cuidar de si mesmo, que se desenvolver, que se nos tornar pessoas melhores, também envolve estar desconfortável via de regra. Ou seja, para que eu me torne uma pessoa mais inteligente, eu tenho que sofrer estudando. Para que eu me torne uma pessoa com um corpo mais bonito, eu tenho que sofrer indo pra academia. Não é algo que tipo assim, é autocuidado, não sei o que, então eu vou deixar meu cérebro lisinho que nem um pé de frango. Gente, o que tá acontecendo? Então esse vídeo, ele, como eu falei, ele é um desabafo / uma reflexão. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre como às vezes a gente se engana achando que esse excesso de informação é um grande benefício. Então eu mesma, eu constantemente, até pouco tempo atrás, e ainda hoje em dia eu ainda faço um pouco isso, só que hoje em dia eu tô refletindo um pouco mais. Porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre escutando alguma coisa. E eu não sou muito de escutar música, sabe? Como eu moro sozinha e eu dirijo muito e tal, quando eu tô fazendo essas coisas, geralmente eu não tô escutando música, geralmente eu tô ouvindo podcast. E eu me sinto super produtiva, porque eu tô ouvindo um podcast sobre notícias, ou então eu tô ouvindo um podcast sobre produtividade, esse tipo de coisa. E também, às vezes, quando eu olhava meu tempo de tela no TikTok, eu ficava, nossa, mas não tem sentido eu parar de consumir TikTok, ou diminuir meu tempo de consumo do TikTok, porque eu tô ali vendo coisa produtiva, eu tô vendo coisas que falam sobre livros, sobre estudos, nananã, e eu sempre me gravo com aquela coisa de, meu trabalho, eu tenho que fazer isso. Só que a grande questão é que eu preciso. E aí eu precisei pegar uma coisa que eu tanto falava e eu não estava levando pra minha consciência aqui. Para que toda informação seja bem consolidada no seu cérebro, precisa que exista um período de
reflexão. Uma vez que não existe esse período de reflexão, você tá só consumindo aquela informação e jogando fora, consumindo, jogando fora, consumindo, jogando fora. E é justamente essa a questão. A gente tá bem aqui, ó, com o tablet, com o iPad, sei lá o que for, e aí você tá vendo aqui um vídeo sobre, não sei o que, sobre como conquistar o corpo dos sonhos. 10 livros que você tem que ler. Vou ler. Como você deve, não sei o que, como fazer cerâmica fria, como não sei o que. E aí você sai com a sensação de que você consumiu o mundo inteiro, que você tá muito mais inteligente, só que a grande questão é, você não teve tempo algum para refletir sobre aquela informação. Então, a gente carece muito do tempo de ócio, e eu vou já falar sobre isso, mas a gente não tem tempo de ócio de verdade. Porque hoje em dia, a gente remete ócio, a gente remete lazer, a gente remete descanso a ficar recebendo informações de forma passiva, seja ouvindo alguma coisa, seja consumindo alguma coisa no YouTube, ou em livros, em vídeos, em séries, em filmes, o que for. Mas a gente não tem o tempo para ver um vídeo como esse daqui, e depois que você terminar, e você deixar seu like, você se inscrever, porque é meu trabalho, mas depois que você terminar esse vídeo, você parar e dizer, será que eu concordo com o que essa menina tá pensando? O que será que ela não sei o que? Em qual ponto? A gente não tem mais isso. E eu não tô falando aqui como se eu fosse a Bambambam, como se eu fosse a Michelle Foucault das coisas. Não! Eu também percebi que eu não tinha mais isso. Que eu consumia milhares de informações e eu via as pessoas dizendo isso que eu ia dizer, é isso mesmo. Mas eu não parava pra pensar. E é por isso que a gente tá se emburrecendo, às vezes até em questões políticas. Que eu, pessoalmente, eu devia ter vergonha de falar isso, né? Mas eu sou uma pessoa zero engajada politicamente, eu não entendo nada de política. Mas hoje em dia eu vejo muita gente que, às vezes, assiste, sei lá, um TikTok, um vídeo aqui no YouTube de 10 minutos falando sobre política e pronto, aquilo ali é o posicionamento político da pessoa. O posicionamento político da pessoa se construi a partir de um vídeo de 10 minutos. Ou pior, às vezes os valores morais de uma pessoa se constroem a partir de um fulano que ela segue ali no Instagram. E que ela vê os stories todo dia. E aí diz, mas se a fulana disse pra eu fazer isso, eu vou fazer. E tudo isso acontece porque a gente não para pra refletir sobre nada. A gente não para pra pensar, será que é isso mesmo? Será que... Gente, eu tô ficando realmente aterrorizada. Eu acho que é o fim do mundo. E aqui, eu não tô tentando ser um insuportável e falar que você tem que parar de consumir todo e qualquer conteúdo legal. Porque eu adoro uma série de besteirão. Eu adoro, às vezes, o TikTok de gatinho levando queda. Sabe? Às vezes tem uma compilada de vídeos que são gatinhos, que são mães de gatinhos, sem querer bater nos outros filhotinhos, os filhotinhos caindo, é muito engraçado. Nenhum gato é machucado nesse vídeo, mas é muito engraçado. Enfim, eu adoro um besteirol. Só que a grande questão é que a gente embolou tudo numa coisa só. Então, você vê um vídeo de gatinho e depois você vê um vídeo sobre uma reflexão sobre a sociedade atual. E aí depois você vê um vídeo sobre o look do dia. E aí se emenda com um vídeo sobre a guerra do Irã e eu fico, E que horas que você para pra refletir sobre aquilo? Então a gente precisa voltar a ter tempo pra nos aprofundar no que importa pra gente. E é realmente isso. Pra vocês terem noção, eu já cheguei, sei lá, em pessoas e tu devia ler tal livro, a pessoa, eu queria ler, só que aí, tipo, apareceu no meu TikTok uma pessoa que resumiu ele em 10 vídeos, aí eu já li, né? E eu fiquei, Porque a gente perdeu a noção de que a boa parte de consumir um conteúdo também é o que você vai tirar dele. Eu mesma posso ler um livro, e aí eu e você, e eu não tô falando aqui de livros mega cabeçudo, sabe? De gente que é super inteligente. Não, vou pegar aqui um livrinho bem peixinha. Vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver esse daqui. Gente, ó, esse livro aqui. O Mágico de Oz. O Mágico de Oz. Esse livro, ele tem pouquíssimas páginas. Sei lá, pouquíssimas páginas mesmo. Tem 160 páginas. Eu posso ler o Mágico de Oz e sentir várias coisas, e pensar várias coisas, e sentar com você e dizer, olha, fulano, eu senti isso, isso, isso. Enquanto você pode chegar e dizer, não, mas eu senti isso, isso, isso. Só que não, hoje em dia a gente só tá, eu li o livro, ponto. E esquece completamente o que é que fala o livro. E esquece completamente o que você sentiu ao ler o livro, porque a gente não para, a gente tá só emendando uma coisa na outra. Então a minha proposição aqui, a minha proposta pra vocês, não é que você pare de consumir conteúdos, não é que você se isole debaixo de uma pedra, porque eu, pelo menos, não tenho intenção alguma de fazer isso. Eu não tenho intenção alguma de parar de usar ChatGPT, eu não tenho intenção alguma de parar de... Às vezes, se eu quiser colorir um livrinho, eu vou colorir um livrinho, tô no meu direito. Mas a grande intenção é que a gente tem que entender que a gente tem que cultivar o nosso cérebro da melhor forma. Então, de vez em quando, sim, você vai ter que fazer alguma tarefinha chata.
De vez em quando, sim, você vai ter que pegar um livrinho que seja um pouquinho acima do seu nível intelectual. De vez em quando, você vai ter que se desafiar um pouco mais, porque senão, gente, eu tô muito preocupada com o que vai ser da gente como sociedade de verdade. Vocês concordam comigo? Ou eu tô, sei lá, porque agora eu tô me sentindo aquelas velhas que acreditam que o fim do mundo é daqui 7 dias porque vem um corrente no TikTok, mas eu tô ficando meio louca com isso. Outro ponto que eu anotei aqui pra conversar com vocês, e esse ponto aqui eu acho que nem vai dar muita polêmica, porque é um fato constatado que ele acontece, acho que a gente vai só concordar. O que foi aconteceu com nossa atenção, hein, amigos? O que foi? Porque eu fiz cursinho em 2020. E, gente, esta mulher aqui tem TDAH, mas ela era uma máquina comparada ao que ela era hoje. Hoje eu tô no 7º período de medicina e eu não consigo, olha, eu tô falando aqui, eu não consigo estudar por mais de 1h30. Direto, sabe? 1h30 é o meu máximo. Passou de 1h30, eu quebro. E eu lembro que antes, gente, eu fazia simulado durante 5h30. 5 horas e meia. O que foi que aconteceu, sério? E aí, tudo isso, eu não vou repetir, porque tudo aconteceu. Não adianta só culpar o TikTok, porque se não tivesse tido o TikTok, teria tido outra coisa. Mas é simplesmente, as pessoas não conseguem mais assistir um vídeo de 10 minutos se não tiver a opção de colocar no 2x. E eu tô falando isso porque muitas vezes eu já deixei de assistir, sei lá, a pessoa postou várias coisinhas nos stories e eu tô interessada, mas eu fico aqui. Gente, mas eu não vou ouvir tudo isso. Não tem nem como acelerar no story. Já fiquei, por que não boto uma opção de acelerar no story, mas depois eu fico, meu tempo é tão precioso assim, porque a gente fica naquela, não, eu assisto as coisas no 2x porque eu sou muito produtivo. E eu quero, meu tempo é mais precioso que eu tô. Mentira, você tá ficando burro, meu amigo. E eu também. A gente tá ficando burro, a gente não consegue. A gente não consegue mais consumir conteúdos grandes. Vocês têm noção? Eu li um artigo sobre isso. Eu vou tentar procurar e vou deixar na descrição. Não era um artigo científico, sabe? Era um artigo numa revista que era falando sobre um posicionamento, se eu não me engano, foi da Netflix. Falando que eles estão sendo obrigados, presta atenção, eles estão sendo obrigados a fazerem vídeos, a fazerem filmes com mais intervalos que você consiga ficar sem prestar atenção. Adivinha por quê? Porque ele tá contando que a Mariazinha vai assistir o vídeo com o celular aqui na mão. Então, eles estão tendo que fazer os filmes pra que você consiga usar o celular e assistir o filme ao mesmo tempo. E aí, quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a perceber isso, eu tô numa fase de, vocês perceberam, que eu tô numa auto-reflexão, né? Nada disso daqui é querendo dizer que o problema é vocês, porque eu também estou inserido dentro do problema. E aí eu tô fazendo um desafio agora. Por exemplo, quando eu vou assistir o filme com meu namorado, eu deixo o celular lá na cabeceira, longe, onde eu não consiga pegar. Porque senão antes era tipo assim, era a gente assistindo um filme e eu, e fingindo que tava entendendo tudo e no final não entendia nada. Então eu sempre gosto de fazer isso e no final perguntar, e aí, o que tu acha desse filme? Porque às vezes você tá assistindo o maior besterol da história, sei lá, tipo, agora eu tô assistindo com o Newton Filho, grande Newton Filho, que é o amor da vida de vocês, né? Tô assistindo a 3ª temporada de Round 6. E aí, uma pessoa que ela olha só por cima é uma série de matança, é uma série de sei lá. Mas, gente, tem uma crítica social ridícula naquilo ali. Tem uma crítica social que faz a gente ficar, meu Deus. Porque se você fica só na parte da superficialidade, você fica, nossa, que povo escroto, isso aqui, mas se você aprofunda um pouquinho mais, você pensa, o quão distante isso tá da gente? Porque não tá nada distante. Então eu tô dizendo que é isso que falta. É tanto a gente se dedicar a passar mais tempo consumindo, ou seja, se acostumar com a chatice. Por exemplo, eu tava comentando pra vocês, comentei no vlog, no segundo vlog, se eu não me engano, que eu tô lendo o mesmo livro desde o começo do ano. Sendo que esse ano eu já li 15 livros. Só que eu leio muito rápido no Kindle. E livro físico eu não consigo ler. Então eu tô lendo o mesmo livro físico, que é rápido e devagar, desde o começo do ano. E a gente tá em junho. Hoje é o último dia de junho, inclusive. Então, percebam como a gente tá se desacostumando a sentir tédio. A gente tá se desacostumando ao chato. A gente só quer ler um livro se as coisas aconteçam muito rápido. A gente só quer ver um filme se tiver... Eu não quero ver um filme que não tem uma música muito direita, que não tem cores muito vibrantes. Isso é uma loucura. E principalmente a gente não tá se dando o tempo pra refletir. E aí, então, por isso que muitas vezes vocês vêm aqui e me mandam mensagem, Duda, como é que eu me acostumo a estudar por mais horas? Primeiro, se acostume a fazer qualquer coisa por muitas horas. Porque tem gente que não consegue fazer cardio. Tem gente que não consegue fazer cardio se não tiver um vídeo legal do YouTube pra assistir. Que tipo de pessoa é essa? Então a gente tem que se acostumar a sentir tédio. E a partir disso, eu tô aqui só criticando, mas queria propor um desafio pra vocês. Vamos tentar 10 minutos, todos os dias, que você deite, não pra dormir, deita no chão, tá? Ou no tapete. Deita no chão, bota 10 minutos, no timer, no cronômetro, onde for. 10 minutos e fica em completo silêncio com a sua cabeça. Duda, eu vou endoidar. Eu não me responsabilizo pelas vozes da sua cabeça. Mas vamos tentar.
Porque de verdade a gente precisa se acostumar a sentir tédio, a gente precisa começar a ter um tempo no nosso dia pra processar toda a informação que a gente consumiu. Então uma coisa muito legal, que eu comecei a fazer desde o começo do ano, porque eu vi um vídeo de uma menina falando sobre isso, é que todo mundo sabe que eu sempre ando com um caderninho, tanto pra anotar minhas ideias, quanto pra anotar, enfim, meu caderno de tudo, meu Everything Notebook. Já até falei sobre ele. E aí, quando eu assisto um vídeo muito legal no YouTube ou no próprio TikTok, eu salvo e eu mando pra uma conversa comigo mesma no WhatsApp. E aí, eu vou depois, se eu não estiver em casa, né? Ou se eu já tiver, eu já faço logo. Eu abro esse meu caderno e eu vou anotando as coisas legais que eu tive nele. Nossa, Duda, mas isso é uma nerdolice. Não, gente. O meu canal do YouTube só surgiu porque eu comecei a fazer isso. Porque uma vez que eu comecei a anotar as coisas legais, eu comecei a ser muito mais criativa, eu comecei a ter muito mais ideias. Então percebam como é necessária a reflexão e é necessário o silêncio para que você se torne mais criativo. Ah, Duda, mas eu não sou artista, mas eu não crio conteúdo. Gente, se você for um matemático, você precisa ser criativo. Se você for um cirurgião, você precisa ser criativo. Se você for um médico, infectologista, você precisa ser criativo. A criatividade é uma habilidade básica do ser humano. E a gente tá perdendo ela porque a gente tá perdendo um fator chamado autenticidade. Pensa nisso. Nossa, que lacre que eu dei, né? Eu amei. Nossa, tô orgulhosa, tô orgulhosa. Outro ponto que a gente não pensa também é como isso tá nos tornando mais ansiosos. Então, além de muito improdutivos, a gente tá muito ansioso. Tudo isso por dois motivos. Primeiro, porque a ansiedade, ela vem muito de uma comparação. E quem me conhece sabe que eu sou uma grande fã da comparação. Inclusive, eu tenho um vídeo muito bom que fala sobre como é importante a gente se comparar com as pessoas certas. Tá no card aqui, se você quiser assistir. Mas a grande questão é que a gente tá sempre se comparando com as pessoas erradas. Então você, jovem libélula, que acabou de começar a academia, por que você tá se comparando com o Renato Cariani, com a Manu City? Você, meu querido vestibulando, que hoje em dia está acertando 10 em matemática, por que você está se comparando com o fulaninho que acerta 45? E aí a grande questão é que nossa comparação é vazia, porque a gente quer comparar rotina com rotina, resultado com resultado. A gente nunca quer comparar processo com processo. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, hoje em dia, o lifestyle, ele é um dos maiores produtos que se vende no mercado digital. Então, você vender um lifestyle, pra quem não sabe... Gente, eu tô muito idiota hoje. Lifestyle, essa questão de estilo de vida, quando você vende uma coisa que é glamurosa, que você tem vários carros, não chama tanto a atenção quanto você vender que você passa horas na academia, você come perfeito, você só faz uma refeição livre, você acorda 4 horas da manhã e faz seu devocional, e antes de dormir você pinta o seu... Eu tenho que parar de implicar com esse livro, né? Mas enfim, a grande questão é que a gente tá comprando muito o lifestyle das pessoas e a gente quer comprar de forma completamente passiva e achar que é aquilo dali é a forma certa de viver, e que se eu não estou vivendo exatamente daquela forma, eu tô fazendo errado. Então, eu pessoalmente, nada contra a Manu City. A Manu City, inclusive, eu sigo ela desde que ela passou pra medicina. E ela era uma diva pra mim, porque a gente passou quase juntas, sabe? Na verdade, ela passou um pouquinho depois de mim. Foi um pouco depois de mim. E ela era uma diva pra mim, tipo assim, eu ficava, nossa, essa menina faz medicina, ela também trabalha, e ela tem um corpão, e eu ficava, tipo... Às vezes eu me frustrava, mas na maior parte do tempo eu me inspirava muito nela. A grande questão é que chegou um ponto que eu tava tão doente de passar o meu dia inteiro consumindo a rotina dos outros que eu não tinha mais tempo pra construir a minha. E pior, eu não tinha mais um senso crítico pra entender qual era a minha rotina perfeita, porque eu só sabia o que era a rotina perfeita dos outros. Então eu achava que se eu não acordasse às 5 horas da manhã pra ir pra academia, não adiantava ir pra academia. Se eu não fizesse um jejum intermitente de 12 horas, não adiantava fazer dieta. Se eu não estudasse durante 6 horas, não adiantava eu estudar. Então a grande questão é que o que me fez mal não foi a comparação, foi achar que se a vida daquela pessoa era perfeita, se eu quisesse ter uma vida perfeita, eu tinha que fazer exatamente igual àquela pessoa. Isso me tornou uma pessoa muito insegura, muito frustrada comigo mesma e mais ansiosa ainda. Só que a grande questão, e isso, percebam que tudo que eu tô falando nesse vídeo, ele remete a uma coisa só, que é a fluidez de todo o conteúdo que a gente consome. Porque a maioria dos conteúdos de rotina que a gente consome são de 1 minuto, 1 minuto e 30, às vezes se é no TikTok dura mais tempo, né, vai até 10 minutos, se eu não me engano. Mas é muito difícil a gente consumir um vídeo na vertical que dure tanto tempo. Por isso que eu continuo amando consumir vlogs, eu continuo amando consumir rotina de pessoas, mas eu comecei a consumir mais no YouTube. Porque o que foi que eu percebi? Que no YouTube, como as pessoas elas tinham mais tempo, e principalmente uma coisa muito legal do YouTube é que pra você quebrar a bolha é bem mais difícil. Então, às vezes, eu comecei a perceber que as pessoas elas eram muito mais humanas aqui no YouTube do que elas eram nas outras redes sociais. Porque na outra rede social, se eu só tenho 1 minuto, 1 minuto e meio pra reter a sua atenção, eu não vou te mostrar que eu fui uma merda o dia inteiro. Eu vou te mostrar o meu dia mais produtivo. E foi por isso também que eu tentei várias e várias vezes, falando agora como produtora de conteúdo, não sei se vocês vão se identificar, mas acho que sim. Eu odiava fazer vlog pro Instagram, tanto é que eu fiz pouquíssimas vezes, porque eu filmava quase todos os meus dias, mas na hora de editar eu ficava, mas esse dia foi tão ruim,
Era pra eu ter acordado 4 horas, mas eu coloquei a soneca no despertador e eu dormi até 9. Era pra eu ter ido pra academia, só que eu fiquei muito tempo aqui gravando vídeo pra vocês e eu não fui. E aí eu comecei a ficar, pra que eu vou postar se eu não vou inspirar ninguém? A minha vida é só inspirar alguém se ela fosse perfeita. E quando eu comecei a produzir vlog aqui pro YouTube, eu tô bem no começo ainda, mas se você não consumiu ainda, eu acho meus vlogs bem legaisinhos. Eu pessoalmente gosto de assistir eles. E olha que eu nunca assisto um vídeo meu 2 vezes, mas o vlog eu assisto. E eu comecei a ver que eu conseguia ser mais humana, eu percebi que as pessoas conseguem ser mais humanas. Então a grande questão não é sobre consumir a rotina dos outros ou não. Mas é que não importa como você consome, você tem que entender que ali tá um ser humano. E que se ele teve que escolher os frames do dia dele pra postar pra você, ele não vai escolher os 10 minutos que ele passou chorando na cama porque ele odeia a vida dele. Ele não vai mostrar a briga dele com o namorado, ele não vai mostrar a briga dele com a mãe dele, ela não vai mostrar as calcinhas dela penduradas no box, ela vai mostrar o que é instagramável, o lifestyle que vende. Então não é você que é um lascado, aquela outra palavra, sabe, que começa com F. Não, é só porque todo mundo escolhe mostrar o melhor lado de si e tá tudo bem. Só que a gente precisa ter senso crítico ao ponto de entender que aquilo dali é o topo do iceberg e que a gente é muito mais do que aquilo. Então, agora eu passei muito tempo falando tudo que tem de errado na nossa sociedade. E, como eu falei pra vocês, esse vídeo é mais uma carta aberta, é mais um desabafo mesmo, porque eu já me vi nesse momento que eu tô várias vezes da minha vida, e nesse momento eu tô sentindo que ele tá um pouco mais exacerbado porque o meu consumo de telas aumentou drasticamente. Então, eu vou falar pra vocês algumas das estratégias que eu pretendo implementar. Algumas eu já usei na minha vida e deu super certo. Outras eu vou começar a implementar pela primeira vez. E eu queria que vocês se acompanhassem comigo. Hoje é dia 30 de junho e hoje eu vou começar outro vlog, que vai ser o terceiro vlog do canal. E aí eu vou tentar documentar um pouco disso também. Então se vocês quiserem me acompanhar, basta ativar a notificação do sininho, porque quando sair o terceiro vlog, você vai saber que é justamente sobre isso. Então eu anotei aqui 4 coisas que eu quero fazer pra me tornar um pouco mais inteligente. E não são coisas que envolvem, ler, estudar matemática, não. São coisas realmente pra eu ter tempo de reflexão sobre o tanto de conteúdo que eu consumo. Então a primeira coisa, isso eu já fiz e me ajudou muito. Eu quero passar 1 hora sem telas ao acordar. Então na hora que eu acordar, a primeira coisa que eu faço hoje em dia é pegar meu celular e abrir o Instagram e responder mensagens. Hoje em dia, eu não tenho a liberdade de poder não responder a mensagem das pessoas, sabe? Tipo, de arriscar acordar e poder ignorar qualquer mensagem. Mas eu quero pelo menos passar a primeira hora sem entrar em rede social. Então, se eu estiver esperando uma resposta muito importante, alguma coisa, eu vou no WhatsApp Web e eu vou abrir pelo computador. Mas a minha primeira hora vai ser completamente sem telas. Ou seja, vai ser completamente sem redes sociais, sem Instagram, sem TikTok, seja o que for. Isso é algo muito fácil. Eu lembro que quando eu fiz isso, eu achava que 1 hora ia ser tempo demais no meu dia. Mas, gente, uma vez que você se acostuma, passa voando. Só que, ao mesmo tempo que passa voando, você consegue fazer tanta coisa. Eu conseguia tomar meu café com tanta calma, eu conseguia ler tanto. E é uma loucura, de verdade. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o que eu já combinei com vocês. Eu quero ter 10 minutos de total silêncio no meu dia. Então, são 10 minutos. Eu já escolhi o horário que eu vou colocar, que vai ser o horário na hora que, geralmente, eu vou trabalhar à tarde. Então, quando eu chegar do trabalho à tarde, antes de eu começar a dar minhas mentorias na noite, eu quero tirar esses 10 minutos pra eu parar um pouquinho e me desacelerar um pouco. Então, eu vou tirar isso da minha rotina. E aí eu também, eu quero que todos os dias eu consuma um conteúdo de muita qualidade. O meu conteúdo de muita qualidade que eu escolhi é eu terminar o livro que eu tô lendo no momento, que é Rápido e Devagar. Então todos os dias, pelo menos durante 15 minutos, eu quero ler esse livro. A minha meta é ler 30 minutos por dia. Mas como minha rotina, eu tô em final de período, minha rotina tá um pouco louca, talvez eu não consiga. Mas aí, você que não gosta de ler, você não é obrigado a ler. Mas você pode escolher um podcast de valor, você pode ler um artigo científico de valor. Tem muito conteúdo legal aqui no YouTube, então às vezes você pode até escolher assistir um vídeo no YouTube muito legal, um vídeo que fale sobre algo diferente, que fale sobre arte, que fale sobre filosofia, que fale sobre história, mas que você se comprometa a assistir e não a ter um plano de fundo enquanto você fica no celular. É realmente você assistir e você refletir sobre aquilo que você consumiu. E a quarta coisa é parar de me blindar do tédio. Então, uma coisa que eu vou tentar fazer é, pelo menos em algum momento do meu dia, é tentar ficar sem escutar alguma coisa. E aí você pode colocar isso na sua vida. Por exemplo, tem gente que só vai ao banheiro usando o celular. Então tenta você fazer essas necessidades sem usar o celular. Eu vou tentar dirigir sem ficar escutando podcast o tempo todo. Então tentar dirigir sem música, sem escutar nada. Talvez seja talvez não, isso vai ser um desafio muito grande pra mim, porque é algo que eu tô muito acostumada. Mas que eu tô realmente muito empenhada em alcançar essa melhor versão de mim. Porque no final das contas, gente, eu acho que é sobre isso. Eu não vejo sentido nenhum numa vida que você não tá constantemente buscando a sua melhor versão. E eu desejo que a minha melhor versão vai ser a minha versão mais inteligente. Porque eu não sou uma pessoa que nasceu rica, eu não sou uma pessoa que nasceu dotada de um grande inteligente, não sou uma pessoa que nasceu com beleza acima da média. Então eu desejo que eu vou ser a mais esforçada em ser
o menos burra possível. Se você tá comigo nisso, comenta aqui o nosso emoji, que se você não é aqui do time, o nosso emoji é a carinha sorrindo com um chapeuzinho, que eu adoro esse emoji. Você vai comentar aqui se você tá comigo, você vai se inscrever e vai seguir no Instagram, @EduardaCarvalhoMentoria. Um beijão, muito obrigada por ficar até aqui. Tchau, tchau.